Nós te agradecemos, Senhor, porque tu estás aqui, tu és santo. O Senhor é santo, querido. Levante sua voz e diga que o que você vê no Senhor. Adore a Ele com as suas palavras. Levante a sua voz em sinal de rendição. Vamos declarar o nosso amor a Ele. Vamos dizer a Ele quem Ele é para nós. Isso é adoração. Pai, nós reconhecemos que só o Senhor pode fazer coisas grandes. Sabe, a tua palavra diz que nunca se viu um Deus como o Senhor, que trabalha em favor daqueles que por ti esperam. O Senhor disse na sua palavra que se nós não estivermos, Pai, firmados em Cristo Jesus, nós não podemos fazer nada. Então queremos reverenciar a sua presença, Senhor. Nós fazemos esse culto para te adorar, para edificar um altar na tua presença. O Senhor disse para nos apresentarmos na tua presença, de forma reverente, Pai, de forma santa. Tu és santo, Senhor, santo, santo, santo. Não há outro igual a ti, Senhor. Só o Senhor é santo e digno de louvor. E nós queremos te agradecer, porque nos deste oportunidade, privilégio de estar aqui na tua presença. Senhor, só o Senhor é santo. Só o Senhor é santo. Só o Senhor é santo. Digno de louvor, de honra. Aleluia. O Senhor diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Nós queremos, Senhor, nos aquietar aqui, entendendo que tua presença santa está aqui, porque decidimos nos reunir no seu santo nome, para prestar um culto em tua homenagem, Senhor. Nós estamos aqui para celebrar a tua palavra, o teu nome, porque, Senhor, nós não nos reunimos para fazer outra coisa a não ser te ouvir, sermos ministrados, sermos alcançados, engrandecer, reconhecer a grandeza do teu santo nome. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Obrigada, Espírito Santo, pela tua presença, nos ajudando a olhar para Jesus, a adorar Jesus, a reverenciar Jesus, a receber do Senhor Jesus. Obrigada, Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Sente um pouco. Sabe, irmãos, às vezes dá a sensação de que a gente está no piloto automático, sabe? E nós não podemos fazer um culto de qualquer jeito. Nós precisamos colocar os nossos pensamentos naquilo que nós precisamos estar atentos. Então vamos colocar o nosso pensamento mesmo atento, organizado, cativo aqui. Vamos fazer de tudo para que a presença, a unção não saia desse lugar, porque senão nós vamos sair daqui do mesmo jeito que a gente entrou. Simplesmente porque nós não temos reverência, mas nós devemos chegar aqui com reverência. Nos aproximar da presença do Senhor, adorando a Ele. Obrigado, Pai. Só Tu és santo, Senhor. Obrigado, eu confio no Seu amor. Eu confio no Seu amor que nunca falha. Aleluia. Nós estamos fazendo um estudo hoje sobre submissão e autoridade. E nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Eu quero pedir a você para, de fato, evitar, querido, se mover do seu lugar hoje. Eu quero pedir isso, quero clamar a você. Não fique com raiva de mim. Mas vamos fazer de tudo para a gente não se mover, para a gente colocar toda a atenção na palavra. Porque eu percebo um espírito de distração muito grande nesse lugar. E nós não estamos conseguindo, sabe? Nossos cultos, a gente tem que sair assim. Que Deus maravilhoso. Que Deus poderoso. Que Deus é esse. Que Deus grande. Que Deus poderoso. A gente não pode sair daqui, queridos, de outra forma. Então vamos ficar atento a esse Deus poderoso que nós resolvemos vir ouvir e cantar louvores para Ele. Amém, irmãos? E nós vamos ouvir sobre submissão e autoridade. E o pastor vai ministrar, já pode vir, porque nós vamos sentar para receber e ficar atento do que o Senhor está falando conosco.
Aleluia. Glória a Deus. Senhor é bom. Aleluia. Vou tirar aqui. Boa noite, amados. Graça e paz. Vocês estão bem? Aleluia. Glória a Deus. Então, amados, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da palavra. Nós iniciamos quinta-feira passada falando sobre esse assunto muito importante, necessário para as nossas vidas, amém? Sem entendermos isso, nós correremos um grande risco de viver uma vida fracassada no Senhor. Então eu quero mesmo me esforçar hoje aqui para trazer essa instrução ao seu coração, para que nós venhamos aprender a viver segundo a palavra do Senhor. E nós, na semana passada, falamos um pouco a respeito de o que é submissão e o que não é submissão. Fiz uma introdução aqui, breve, para que nós pudéssemos, estudar um pouco mais, nos aprofundar um pouco mais. E, infelizmente, é um assunto que é muito mal entendido, ainda lá fora, pelo mundo, mas também no meio cristão. Muitos cristãos ainda não entenderam, compreenderam o que é ser submisso e o que é ser autoridade, amém? E entendendo o reino de Deus, entendendo a forma como Deus trabalha, nós não temos outra forma de seguir uma caminhada com o Senhor, se não nos submetermos ao Senhor, se não nos submetermos à sua palavra, se não exercermos mesmo essa função que o Senhor deixou para nós. Porque se nós desejamos receber alguma coisa da parte dele, alcançar inclusive uma posição de autoridade também no Senhor, primeiro nós devemos nos submeter. Amém? E o Senhor, ele falou na sua palavra, eu mencionei aqui a semana passada, o Salmo 138, e no versículo 2, que ele fala, inclinar-me-ei para o teu santo templo, e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela tua verdade, pois engrandecestes a tua palavra acima do teu nome. Então, amados, veja que Deus, o próprio Deus, ele engrandeceu a sua palavra. Amém? Você tem considerado a palavra do Senhor? Irmãos, a palavra do Senhor, ela é a autoridade sobre as nossas vidas. Amém? E uma vez que nós entendemos que a palavra do Senhor é a autoridade, porque a Bíblia está dizendo que ele colocou, ele engrandeceu a sua palavra acima do seu nome. Ele colocou a sua palavra acima de tudo. E se nós quisermos ser submissos, nós devemos primeiramente nos submeter à palavra de Deus. Nos submeter a Deus. E para que nós venhamos nos submeter a Deus, nós temos que nos submeter à palavra. E nessa parte é o que eu tenho presenciado e encontrado as pessoas dizendo, não, eu me submeto a Deus. Eu só me submeto a Deus. Mas quando a palavra dele é falada, quando a palavra dele é ministrada, não se submete. Inclusive, como a Natália falou aqui agora, sabe, irmãos, muitas vezes você vem a um lugar como esse, a palavra está sendo ministrada, Deus está falando, e você não está dando a mínima importância para ele. Para a palavra, porque é Deus falando. A palavra do Senhor tem o valor que o Senhor tem. Então, se Deus tem uma importância para mim e para você, nós devemos sim reverenciar a sua palavra. E aí nós falamos na semana passada sobre submissão, o que é submissão, nós entendemos, nós falamos aqui o que é submissão e o que não é submissão, Eu vou reforçar novamente, rapidamente para você que está aqui hoje, para que a gente possa ir para o próximo tópico. Hoje eu quero falar sobre 5 tópicos importantes. Nós vamos entender de 5 formas de se submeter a Deus e às esferas de autoridade. Amém? 5 formas de nos submetermos a Deus, as principais delas, e também às esferas de autoridade. Nós entendemos aqui que todas as autoridades, elas foram instituídas por Deus, sim? Você lembra disso? Então, toda a autoridade que existe, ela foi estabelecida por Deus. Toda a posição de autoridade foi Deus que estabeleceu. No natural falando, nós sabemos que as pessoas que ocupam o cargo de autoridade, nem sempre foi Deus que colocou lá.
elas foram colocadas por uma decisão de pessoas. Nós falamos aqui dos cargos políticos, né, que elas vão para lá porque alguém escolheu, votou e decidiu que aquela pessoa assumisse aquela posição de autoridade. Mas uma vez que ela está lá, ela agora é uma autoridade. Nós devemos nos submeter a todas as autoridades. Mas hoje eu quero ver um pouco mesmo, falar um pouco sobre isso, sobre se submeter à autoridade de Deus, se submeter a Deus. Uma vez que ele falou que toda a autoridade foi instituída por ele, uma vez que nós não obedecemos a nenhuma dessas autoridades, nós também não estamos obedecendo a Deus. Amém? E aí eu mencionei aqui o que era sabedoria, e sabedoria nós entendemos que é colocar-se em ordem abaixo, né? A atitude de servir de boa vontade, que vem do coração, submeter-se a uma missão ou um chamado ou vocação. A outra coisa que é submissão, renunciar à sua vontade para fazer a vontade de outro. E o que não é submissão? Submissão não é uma posição de inferioridade. Submissão também não é sinônimo de obediência. Amém? Nessa parte hoje nós vamos entender um pouquinho que submissão não significa obedecer. Nós mencionamos também a semana passada que é possível ser submisso e obedecer. É possível você ser duas coisas, submissos e obedecendo. Amém? Mas também é possível ser submisso e não obedecer. Inclusive nós vimos aqui que o próprio Deus nos autoriza a isso. Ele nos dá a legalidade para em alguma situação, em algumas situações, mesmo sendo submisso, nós podemos desobedecer. Amém? Nós podemos também não ser submisso e obedecer. Você está conseguindo entender as diferenças? Podemos também não ser submisso e ser um obediente. Ou seja, alguém que anda ali mesmo no cabresto, para lá e para cá, dominado, levado para um lado, levado para outro, mas insubmisso. E esse é um perigo. E também podemos não ser submisso e nem obedecer. E esse daí já é o princípio de Satanás mesmo, amém? Isso já é rebelião. Nós entendemos que uma vez que alguém não se submete e nem obedece, ele está num grau já bem complicado. Amém? Então nós entendemos um pouco sobre isso. A outra coisa também que nós vimos é que submissão não é sinal de concordância. Diga, submissão não é sinal, não é o mesmo que concordância. Amém? Nem sempre você vai concordar mesmo se submetendo. Porque às vezes você obedece e se submete, mas não concorda. Amém? É possível isso acontecer. E em alguma situação vai provar, tem situações que vai provar de fato se você é submisso ou não, quando você não concorda, mas mesmo assim você se submete e obedece. Amém? Vamos trazer um exemplo claro aqui. Digamos que eu estou aqui ministrando e você sabe que a melhor água para você me servir é essa daqui. A pessoa que serve a água, ela sabe que a melhor água para servir é essa. Mas de repente eu decido que eu não quero essa água. Eu quero uma outra água. Essa é a melhor água para você servir, você quer fazer isso com excelência, mas eu decido que eu não quero essa água, eu quero uma água do pote ali, qualquer. E mesmo sem você concordar, você se submete porque você mantém honrando, respeitando, sendo fiel e obedecendo. Então esse é um sinal de submissão. Amém? Mesmo você não concordando, rapaz, pastor, eu queria fazer o melhor para ele e ele não deixa eu fazer, eu não concordo com isso. Aquela água que eu estou servindo não é a melhor água, eu gostaria de servir a melhor água para ele, mas ele não quer, eu não concordo com isso. Mas mesmo assim você se submete e obedece. Entendido até aqui? Então, nós precisamos mesmo compreender direitinho para poder a gente viver essa vida poderosa no Senhor, se submetendo a Ele. Amém? Então hoje nós vamos ver um pouco
como eu falei, as 5 formas de se submeter a Deus e às esferas de autoridade. A Bíblia ensina que devemos nos sujeitar à autoridade de Deus. No entanto, muitas vezes não entendemos o que de fato significa submeter-se a Ele. O crente que está debaixo de alguma liderança poderia pensar: ora, não tenho que me sujeitar a ninguém. Eu sou de Cristo e tenho o Espírito Santo. Eu me submeto somente a Deus. Nós, volta e meia, às vezes a gente ouve isso de pessoas. Você já ouviu isso de alguém? Que não se submete a homem nenhum, só se submete a Deus. Ele tem o Espírito Santo, ele é de Jesus, e ele não se submete a homem nenhum, ele se submete a Deus. Pois bem, mas a Bíblia demonstra que pessoas que usam fazer esse tipo de comparação entre Deus e os homens não passam de mentirosas. E que, na verdade, nem se submete a Deus, nem aos homens. Veja, isso é um engano. Nós vamos ver alguns textos aqui. Eu quero que você abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 4. Nós vamos ler um pouquinho hoje as Sagradas Escrituras, amém? Tiago, capítulo 4, e versículo número 7. Eu vou ser um pouco rápido, por conta do tempo. Diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então veja que a palavra do Senhor já começa com essa instrução, que nós devemos sujeitar a quem? A Deus, e resistir ao diabo, e ele vai fugir de nós. Aqui no conceito de, quando o Senhor fala aqui na palavra, também na primeira carta de João, vá lá para 1 João, capítulo 4, versículo 20, se você quiser ir, se não só anotar também, pode facilitar um pouco para você. 1 João 4, 20, que ele vai falar exatamente isso que eu falei, de pessoas que não querem se submeter a homens. Diz: se alguém disser, ama a Deus, e odiar ao seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 20. Ele diz assim: em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe recebe aquele que me enviou. Deixa eu ler de novo. Em João 13, 20 diz: em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. A quem me recebe? Aquele que me enviou. O que é que Jesus está falando? Ele diz que aqueles que recebem, os que Jesus enviou, está recebendo a Cristo, a Ele mesmo. E quem recebe a Ele, recebe quem? O Pai. Ele foi enviado pelo Pai, mas Ele enviou, Ele começou, Ele disse para os seus discípulos: eu vos envio, né? Toda a autoridade me foi dada e agora eu dou a autoridade a vocês para que vá. E Ele diz que todos aqueles que receber, aqueles que Ele enviou, recebe a Ele e, consequentemente, recebe o Pai. Então, irmãos, não espere que Deus vai bater na sua porta, né, em forma corpórea lá, e dizendo: eu sou Deus e eu vim aqui lhe visitar. Não, você vai receber um homem como você. Amém? Um enviado de Deus. É por isso que lá em Efésios capítulo 4, ele vai dizer que Jesus mesmo, ele deu dons aos homens, né, para que fosse no lugar dele, dar continuidade no lugar dele. E todos nós estamos investidos, todos aqueles que recebemos e nos submetemos à palavra de Deus, nós recebemos agora a autoridade para ir. Nós nos tornamos também autoridade em Cristo Jesus para levar a mensagem, para levar o evangelho a outras pessoas também. Amém? Então nós vamos entender, hoje eu quero que você abra lá agora em 2 Timóteo, no capítulo número 3. E como eu falei que nós vamos falar sobre 5 formas de nos submeter a Deus, a primeira dela é submissão à palavra. Se você quiser anotar, a primeira forma de submissão é a palavra de Deus. Amém? Nós já falamos lá do Salmo 138, mas eu quero que você abra agora em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, que diz assim:
toda a Escritura. Na sua Bíblia está escrito toda a Escritura? Está falando de que aí, irmãos? Está falando da Bíblia, está falando da palavra do Senhor. Toda a Escritura, sem exceção. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E é útil para quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Está escrito assim na sua Bíblia? Então, amados, muitas vezes nós vemos pessoas também fazerem isso, incorrerem nesse risco, de eles preferem pegar algumas partes da Bíblia. Eles costumam pegar e adotar algumas palavras que são favoráveis, que são, digamos, convenientes para a forma como ele quer. Mas a palavra do Senhor está dizendo que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação em justiça. Então não dá para você pegar algumas páginas da Bíblia, não dá para você pegar alguns textos isolados, nós precisamos considerar toda a Escritura. Ah, pastor, mas tem coisas na Bíblia que é muito difícil de nós aceitarmos. De fato quando nós não queremos nos moldar, quando nós não queremos nos submeter à palavra de Deus. Amém? Muitas vezes pessoas estão sentadas na cadeira e ouvem uma palavra e tudo que ele queria era poder fugir daquele lugar, porque a palavra ela vem confrontando. Alguém aqui já foi confrontado pela palavra? Amado, eu já fui poderosamente. Sempre que eu venho a um lugar como esse, uma das coisas que eu desejo vir aquela palavra que me edifica, que me alimenta, que me fortalece, mas também aquela palavra que confronta você, que corrige você, uma palavra que confronta você a mudar, a melhorar. Amém, irmãos? E às vezes é comum a gente ver cristãos fugir mesmo da igreja, deixar a caminhada porque eles não querem ser confrontados. E nós, às vezes, como lideranças, nos posicionamos segundo a palavra, porque a palavra também ela nos dá essa responsabilidade de corrigir, de trazer mesmo as pessoas andando, caminhando de acordo com a palavra. Inclusive foi uma das coisas que, quando o Senhor me chamou, Ele falou fortemente comigo, nesse compromisso com a palavra, e de começar a trazer uma igreja, trabalhar uma igreja que anda de acordo com a palavra. Amém? Porque, irmãos, nós vamos entender aqui hoje, que se nós não vivermos isso, é uma vida, frustrada mesmo. O cristão, o crente, ele precisa andar de acordo com a palavra, vivendo a palavra, colocando a palavra em prática. E a primeira forma para você colocar a palavra em prática é você recebendo ela com mansidão e com alegria no seu coração. Quem aqui já esteve num culto e disse, rapaz, se fulano estivesse aqui? Acredito que todo mundo já passou por isso, né? Pois bem, sabia que a palavra não era para o fulano? Era para você que está ouvindo, porque o fulano não estava, irmãos, e Deus vai falar para quem está aqui para ouvir, amém? Eu aprendi isso logo de cara, irmãos, e eu não fiquei procurando, querendo saber. Eu só lembro de uma época aqui, quando eu estava fazendo rema, e numa matéria chamada Família Cristã, eu dizia, rapaz, como eu queria que a minha esposa estivesse aqui para ouvir, mas graças a Deus que ela ouviu primeiro do que eu, amém? Ela só foi confrontada em um outro tempo, em um momento diferente, mas graças a Deus por isso, porque foi a palavra que confrontou ela, foi a palavra que me confrontou, não foi ela que me confrontou, não fui eu que confrontei ela, amém? Eu quero já aproveitar nessa noite e dizer para você, quando você ouvir uma palavra de repente, às vezes um pouco mais dura, uma palavra mais séria mesmo, mais firme, entenda, irmãos, não é nós que estamos confrontando você, é Deus que está confrontando você para uma mudança. Amém? Glória a Deus. Então qual é a primeira forma de nos submeter a Deus? É nos submeter à sua palavra, pois toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. Sabe aquela conversinha mole aí que diz, mas a Bíblia foi homens que escreveu. Sim, foram homens que escreveram. E você deve se submeter a essa Escritura que foi um homem comedor de feijão, assim como eu e você que escreveu, mas ele foi inspirado pelo Espírito Santo. A melhor coisa que você faz, sabe qual é? É você abrir o seu coração e aceitar de que o que está escrito é verdadeiro. Amém? E aí você vai começar a experimentar de uma transformação na sua vida. Eu gosto de um texto que está lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 3, que ele diz assim,
Pela fé, entendemos que todas as coisas foram criadas. Ou seja, uma forma de você resumir e dizer, o melhor é crer no que está escrito e não ficar questionando. Porque tem gente que começa a questionar, mas isso não tem lógica, por que isso e por que mais aquilo? Ei, você é filho. E se você já nasceu de novo, irmãos, se você ainda não entendeu, busca o Espírito Santo, clama a Ele, chama a Ele, porque se foi Ele que inspirou para escrever, Ele vai inspirar você para entender. Amém? Você crê? Então, a partir de hoje, não pegue mais a sua Bíblia e não considere que você está sozinho. Quando você pegar a palavra do Senhor para ler, chama o Espírito Santo. Nós sempre falamos, gostamos de falar isso, que é o único livro que você pode ler e estudar com o autor do seu lado. Amém? Você se alegra com isso, irmãos? Muitos, quando compram um livro, querem receber um autógrafo, né? Não. Esse é o livro que está escrito e o autor pode estar do seu lado, sentado junto com você, para ajudar, para esclarecer e você entender tudo aquilo que você não está entendendo. Amém? Só para reforçar algo aqui da parte de Deus, nós entendemos que a palavra do Senhor, ela fala para 3 povos diferentes. Amém? E nesse quesito, muitas vezes, nós como cristãos, nós precisamos entender que tem coisas que estão escritas, mas ela tem uma finalidade, como aqui fala, que algumas coisas que estão escritas, ela é útil para quê? Para ensino, para repreensão, para correção, para educação, na justiça. Nós vemos muitas coisas escritas na palavra de Deus, de homens que erraram em um tempo diferente, sim ou não? Mas ela está escrita para quê? Para que nós venhamos a nos orientar e não errar como eles erraram. Amém? É para nos ensinar. Eu me alegrei quando eu vi isso, porque no mundo, geralmente, nós só somos corrigidos. Nós só somos criticados porque erramos. Mas não vem o ensino. Mas Deus, Ele é bondoso, Ele é maravilhoso. Ele nos diz no que estamos errados, mas Ele diz a forma como nós devemos fazer para acertar. Amém? Glória a Deus. Abra lá em Tiago, capítulo 1, e versículo 22. Tiago, capítulo 1 e versículo 22, diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Você entendeu o que foi escrito aqui? Tornai-vos, pois, praticantes de quê? Da palavra, e não somente ouvinte. Porque se você fizer isso, você vai estar enganando a quem? Não é ao pastor. Você não vai estar enganando a Deus. Você não vai estar enganando as outras pessoas. Você vai estar enganando a você mesmo. Se você apenas vir a um lugar como esse, ouvir, e querer que a pessoa que não está aqui estivesse aqui para ouvir, e querer depois ensinar essa palavra para outra pessoa, rapaz, eu fui no culto e ouvi uma palavra poderosa, eu queria te ensinar. Mas se você não praticar na sua vida, você vai se enganar. Você vai viver uma vida enganada. Amém? Lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Então o apóstolo Pedro aqui está dizendo, irmãos, que nenhuma profecia, ela vem por elucidação humana, ou falada por uma vontade humana. Pastor, mas tem gente que profetiza e diz que não, as coisas não acontecem, e a palavra diz que não é a verdade, que nós devemos julgar a profecia. Pois bem, a palavra já está dizendo que você deve julgar a profecia. O que é julgar a profecia? É você ouve e você julga segundo o quê? A palavra. Inclusive é a segurança para você julgar a profecia. Você deve considerar, mas você deve julgar. Agora, se tiver de acordo com a palavra, é melhor você considerar. Amém? Agora, se ela não tiver de acordo com a palavra, de cara eu já vou lhe dizer, ela não é profecia. Ela foi uma falácia de qualquer. Mas se alguém inspirado pelo Espírito Santo fala da parte de Deus, por mais que você não entenda naquele momento, saiba, irmãos, que não vem se não for inspirado ou movido pelo Espírito Santo. Amém? Então,
nós entendemos dessa forma que o Senhor, Ele deseja que nós venhamos a nos submeter à sua palavra. Deus expressa a sua vontade através da sua palavra. Submeter-nos a Deus significa submeter-nos aos ensinamentos contidos nas Escrituras, praticando-os. Ninguém pode dizer que se sujeita a Deus se não se sujeita à palavra. Abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 3 e o versículo número 14. Diz assim, 2 Tessalonicenses 3,14, diz: caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Você entendeu isso? A palavra do Senhor está dizendo, caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, notai-o, nem vos associei com ele para que fique envergonhado. O que é que Deus está nos exortando hoje aqui, dizendo que você não deve se associar com pessoas que não obedecem à palavra de Deus. Você pode até falar, você pode até analisar como é que está o nível dele de obediência. Se ele não obedecer, se ele começar a dizer algo, não se associe com ele. Amém? Lá em João 15, verso 10, nós ouvimos aqui esses dias, mas eu quero ler para você rapidamente. Lá em João 15, 10 diz assim: se guardardes os meus mandamentos e permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Então veja que o próprio Cristo ele está dizendo que nós devemos permanecer nos seus mandamentos, no seu amor, assim como também ele tem guardado os mandamentos do Pai e tem permanecido no amor do Pai. Essa é uma forma de nos submetermos à palavra de Deus. Eu quero agora pular para o próximo tópico, para o segundo tópico, da segunda forma de nos submeter a Deus. Nós vimos que a primeira é a palavra, e a segunda forma de nos submetermos a Deus é a submissão ao seu Espírito. Amém? Primeiro nós devemos nos submeter à palavra. Quem é a palavra? Jesus. E em segundo nós vamos nos submeter ao seu Espírito, ao Espírito de Deus. E nisso daqui, irmãos, nós vamos entender algo poderoso aqui nessa noite, amém? Jesus ascendeu aos céus e nos enviou o Espírito da verdade, a fim de que nos guiasse a toda verdade, em todas as áreas da nossa vida. O Espírito Santo, portanto, como enviado de Deus para nos guiar, tem autoridade para nos dar direções, às quais devemos nos submeter inquestionavelmente. Você tem recebido direção do Espírito Santo? E como você tem obedecido a Ele? Se não nos submetermos à direção do Espírito Santo, irmãos, nós também não estamos nos submetendo a Deus. Porque o próprio Cristo, ele falou lá em João 16:13, ele diz, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará o quê? A toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então veja, Jesus ele estava aqui, ele estabeleceu mandamentos, ordenanças, e ele disse, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o outro. E quando ele vier, o Espírito Santo da verdade, ele vos guiará a toda verdade. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 14, vai dizer da seguinte forma, que os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Veja, aqui a palavra está falando de filhos que obedecem, filhos que se submetem, filhos maduros que já entendem a palavra do Senhor e se colocam na posição de submissão. E a esses eles vão ser guiados pelo Espírito da verdade. Lá em Isaías,
Não, eu vou para Efésios ainda agora. Vou ler mais um texto. Em Efésios capítulo 4, versículo 30, a palavra do Senhor diz assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Sabe, irmãos, é uma das coisas que eu tenho falado muito aqui. Eu tenho percebido o quanto às vezes a igreja, os filhos de Deus estão tão distantes, tão dispersos sobre a orientação do Espírito Santo. E a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo ele veio para estar conosco o tempo todo, sim ou não? Fazendo o quê? Nos guiando. Ah, pastor, mas eu me submeto a Deus. Pois bem, nós precisamos analisar, irmãos. Eu sei que o nível de relacionamento, o quanto você vai se relacionando com o Senhor, vai nos direcionando para esse entendimento, para uma percepção. Mas eu lembro que uma das coisas que o Senhor revelou pelo próprio Espírito, eu perguntando: Pai, qual é a maior dificuldade dos teus filhos? E Ele falou 3 coisas em seguida. Ele diz: a primeira dificuldade dos meus filhos é me ouvir. É me ouvir e reconhecer que sou eu que estou falando. Ele disse: a segunda é entender o que eu estou falando. E a terceira, obedecer ao que eu falo. E como é que Deus fala conosco? Através da sua palavra e através do Espírito. E uma das coisas que nós aprendemos, irmãos, que o Espírito Santo ele não pede por favor. O Espírito Santo não pergunta se você quer fazer. O Espírito Santo ele não pergunta se você pode fazer, ele diz: faça, vá. Ele é a autoridade. Quem aqui já ouviu o Espírito Santo? Você já ouviu o Espírito Santo falando com você? Eu estou falando com um crente nessa noite. E uma das coisas, irmãos, pelas quais você foi alcançado, você foi salvo, Deus transformou o seu espírito, transformou você para que Ele pudesse agora falar através da palavra e do seu espírito. Nós vemos lá em Hebreus capítulo 1, versículo 1, do 1 ao 3, que a palavra do Senhor diz que nesses últimos dias Deus nos fala através do seu Filho e também através do Espírito Santo, porque Ele diz aqui, o próprio Jesus diz: Ele não falará de si mesmo. Ele falará de mim, das coisas que ouviste. E irmãos, se você é filho e você ainda não ouviu a voz do Espírito Santo te direcionando, falando algo para você fazer, é bom você ver o nível de intimidade que você está tendo com o Senhor. E nisso aqui eu quero mencionar o que o Espírito Santo revelou para mim nessa questão. Eu falei: Pai, por que as pessoas têm dificuldade de te ouvir? Ele disse: Filho, porque elas estão distantes. Ah, pastor, mas Deus não é onipresente? Sim, é. Mas você sabia que Ele se manifesta onde Ele é desejado? Quando você olha, irmãos, para a palavra do Senhor que está lá em Gênesis, que diz assim: e Adão se escondeu, né? E Deus perguntou: Adão, onde é que você se esconde? Por acaso Deus não sabia onde era que Adão estava? Mas Deus estava dizendo: Adão, que é porque você saiu da posição que eu lhe coloquei, da posição de intimidade, de comunhão, você saiu da minha presença. E aí o Senhor disse: imagine você falando a uma certa distância com uma pessoa distante, ele vai saber que tem alguém falando, mas ele não sabe quem é. Se alguém falar lá perto da passarela aqui, por exemplo, quem está assistindo depois não vai entender nada sobre a passarela, né? Mas é uma passarela que tem aqui na BR. Se alguém falar de lá, você vai ouvir daqui que tem alguém falando, sim ou não? Mas você vai identificar quem é? Não. Mas quando você se aproximar um pouquinho mais, se é aquela pessoa que você já tem intimidade, você vai entender, é fulano que está falando. Mas provavelmente você ainda não vai entender o que ele está falando. Você já sabe que é fulano de tal que está falando, mas você ainda não entende o que ele está falando. Ao se aproximar mais um pouco, quando você se aproxima um pouco mais, aí você agora entende exatamente o que a pessoa está dizendo. É esse o nível que Deus quer com seus filhos. Relacionamento. Você se submetendo à palavra. Por isso que a palavra diz: achegai-vos a Deus. Achegai-vos a Ele. Quanto mais você chega, mais você entende o que Ele está falando. Mas aí veio a terceira parte. Você ouviu, você sabe porque sabe que é Deus que está falando.
Você já ouviu Deus falando com você? Você tem convicção de que é Deus falando com você? Você entendeu exatamente o que Deus disse para você fazer? Você entendeu exatamente aonde Deus disse que era para você ir? Mas agora você fica desobedecendo. E Deus não volta atrás. Ele continua esperando a sua submissão e a sua obediência. Amém, irmãos? Então veja que se submeter ao Espírito Santo é você ouvir a voz do Espírito Santo e você se posicionar conforme a direção dele. Aleluia. Aleluia. O Espírito Santo diz vá, você vai. O Espírito Santo diz faça, você faz. Pastor, eu não consigo ouvir o Espírito Santo. Eu vou trazer um exemplo bem claro para você aqui. Quantos aqui já ouviram uma inclinação dentro de você, no seu espírito, de dar algo para alguém? Ligar, falar com alguém, orar por alguém. Tudo isso é o Espírito Santo falando, irmãos. Não espere um sinal de fumaça, um barulho. Não, ele fala do nosso interior, com o nosso espírito. Ele é tranquilo, ele é calmo, ele não grita, mas ele é preciso, ele é direto. Vá. Eu lembro que uma das primeiras experiências que eu tive com o Espírito Santo foi ele dizer, vai, dê um abraço em fulano. Eu disse, pai, vá, faça. E eu fui. Quando você obedece, você começa agora a ser treinado. Porque você agora fica alguém fácil de ser guiado. O que é guiar? É você ouvir e você se posicionar segundo aquilo. Nós falamos muito aqui do exemplo do GPS. Você liga um GPS e ele diz, a 200 metros vira à direita. Mas se você passar direto, você ouviu, você entendeu que era para virar à direita, não foi? Mas você passou direto. Não vai chegar onde você deveria chegar. Amém? E depois nem adianta você questionar. E aqui quando a palavra do Senhor fala de não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Amém, irmãos? Então o que é entristecer? É ele falar e você não ouvir, você não obedecer, você não dar a mínima importância para o que ele está falando. Isso vai entristecendo o Espírito Santo. E a palavra do Senhor vai falar também que você não deve apagar ao Espírito Santo. Pastor, eu não consigo mais ouvir Deus. É bom você rever. De repente Deus já falou com você tanto, através da palavra, através do Espírito, mas você não deu ouvidos e ele calou. Apagou o Espírito Santo. O Espírito Santo continua agindo, só que você não consegue mais ouvir, entender o que ele está falando. Isso é perigoso. Isso é muito perigoso. Amém? Você está entendendo nessa noite sobre como se submeter a Deus, as formas? Lá em Isaías 63:10. Eita, eu estou esquecendo de monitorar o tempo. Jesus. Vai dar certo. Eu creio. Me ajuda aqui, Espírito Santo. Em Isaías 63:10 diz: mas eles foram rebeldes e contristaram o Espírito Santo, pelo que lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Você é poderoso para pelejar contra o Espírito Santo? Veja o que foi que eles se tornaram aqui. Eles, desobedeceram tanto. Eles não se submeteram que chegaram ao ponto de se tornarem rebeldes. E com isso eles contristaram o Espírito Santo, pelo que se lhes tornou em inimigo, e eles mesmo pelejou contra eles. Amém? Então, amados, veja que o Senhor está trazendo uma instrução, que as duas primeiras formas de Deus trabalhar conosco, no nível de autoridade. Às vezes as pessoas ficam esperando Deus falar: ei, fulano de tal, você que está aí, cuidado, mude, faça isso. Não, irmãos. Ele pode até de repente usar um homem ou uma mulher de Deus para falar, mas esse nível já é um nível muito sério. Porque por amor, muitas vezes ele vai falar isso mesmo, gritar, dar um saculejo, sacudir você para que você acorde, desperte daquela
sabe coisa que você está fazendo. É como nós falamos muitas vezes de um filho que ele está prestes a enfiar um prego numa tomada e você grita: ei menino, não enfia o dedo nessa tomada senão tu morre. E muitas vezes Deus ainda faz isso. Mas irmãos, o que eu vejo é, quando você está num nível, numa capacidade de Deus falar com você de uma forma eficiente, você ouve, e não dá a devida atenção, é muito perigoso. Amém? Aleluia! Glória a Deus. Vamos para o terceiro tópico, para a gente andar. A terceira coisa, a terceira forma de você se submeter a Deus, é na sua própria constituição. O que é isso, pastor? Você é filho? Amém? A palavra do Senhor diz que quando você entrega a sua vida para Jesus, você se torna agora o quê? Uma nova criatura. Tudo se fez novo. As coisas velhas passaram. E se fez novo em quê? No Espírito. E isso aqui é muito interessante, irmãos. Talvez você nunca tinha pensado sobre isso, mas a palavra do Senhor, ela nos instrui a formas corretas de nos sujeitar, de nos submeter a Deus. Então a terceira forma é submissão na sua própria constituição. Como temos aprendido, Deus criou compostos de 3 partes. Deus nos criou compostos de 3 partes. Quais são elas? Quem sabe? Espírito, alma e corpo. Então existe uma hierarquia de funcionamento perfeito para o espírito, para a alma e para o corpo. Em que parte foi que Deus nos regenerou? No Espírito. Onde você se tornou uma nova criatura? No Espírito. Então nós somos um ser trino. Nós somos um Espírito, nós temos uma alma e habitamos num corpo. Pois bem, esta é uma também das formas de nos submetermos a Deus. Como? Lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, um versículo muito conhecido por nós, diz o quê? Diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que é isso? É você dominando a sua alma. Você é um espírito, você renova a sua mente e transforma agora a sua alma. Para quê? Para andar em obediência à vontade de Deus. Então, renovar a mente é o primeiro passo para a submissão. Pois, compreendendo como Deus pensa a respeito do assunto, estaremos prontos para pensar e agir como o Pai. Sabe por que muitos ainda andam desembestados, muitos ainda andam batendo com a cabeça? É porque nunca se atentaram para esse versículo, de renovar, de transformar pela renovação da sua mente. Deus, ele não apagou, não deu um apagão na nossa mente. Você não entregou a sua vida para Jesus e de repente ele fez você esquecer tudo, mudou a sua mente. Não, porque Deus não interfere no nosso livre arbítrio. Inclusive a nossa mente, pelo nosso intelecto, pelo entendimento que gerou fé, foi que fez você entregar a sua vida para Jesus. Aí ele cuidou da parte principal, que é o Espírito, aonde você foi criado. Amém? Regenerou o Espírito. Agora ele disse, agora é com você. Você precisa renovar a sua mente. Para quê? Para que você possa andar com a sua alma em sujeição ao Espírito. Nós somos um Espírito, por isso que a palavra diz que nós devemos andar guiado pelo Espírito. Andai no Espírito. Se está no Espírito, nós devemos andar no Espírito. Lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27, nós vamos ver uma outra parte agora. Nós somos um Espírito, nós temos uma alma e habitamos em quê? Num corpo. E agora o Senhor vai falar da outra parte que nós devemos sujeitar, submeter à palavra, a Deus. Lá em 1 Coríntios capítulo 9, verso 27, diz assim: mas esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão. Para quê? Para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Você entendeu isso? O apóstolo Paulo diz, eu esmurro o meu corpo, ou seja, eu boto ele em sujeição. Nós somos um espírito, nós temos uma alma e habitamos nesse corpo.
E infelizmente nós ainda vemos crente andando na carne. Não está submetendo nem a ele mesmo. Porque você não é carne, nem é alma, você é espírito. Amém? Então entender isso aqui, amados, é muito importante, é muito interessante. Em 2 Coríntios capítulo 4, verso 16, diz assim: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia em dia. Onde é que você se renova? No homem interior, dia após dia. E por mais que esse homem exterior se corrompa, ele vem enfraquecendo. Quem é que domina? É o interior e não o exterior. Eu sei que nós chegaremos um dia que essa carne aqui, e eu acredito, irmãos, que aqui é onde entra um dos planos perfeitos do Senhor. Uma vez que você está em Cristo Jesus, eu sei que no dia que o seu corpo não puder mais carregar o espírito e a alma, você vai partir daqui. Mas enquanto ele puder, e isso daqui também nos leva a nos submeter à palavra, que nós devemos ter cuidado com a nossa mente e cuidado também com o nosso corpo. Nós nos submetemos a Deus, cuidamos da nossa alma e cuidamos do nosso corpo. Fazendo o quê? Sujeitando ele a Deus. É por isso, irmãos, que nós falamos muito. E eu sei que às vezes as pessoas se chateiam quando a gente fala: nós não aceitamos desculpa de você querer ficar em casa por isso ou por aquilo. Porque, irmãos, você é um espírito e você domina a sua alma e domina o seu corpo. Obrigado pelos amém. Amém? Ficou meio complicado? Mas, irmãos, é a palavra do Senhor que está nos instruindo nessa noite, que nós podemos dominar, nós podemos sujeitar. Amém? E aí nós entendemos que Jesus, ele é o próprio exemplo disso. Veja, Jesus, ele sofreu no Getsêmani, mas crucificou a sua própria vontade para se submeter à vontade de Deus. Jesus pôde ser crucificado pelos soldados no Gólgota, pois já tinha crucificado a si mesmo no Getsêmani. Quantos lembram da oração dele? A oração de consagração. E essa daqui que é uma das coisas que eu menciono, que uma das dificuldades da submissão é que muitas vezes a submissão ela dói na nossa carne. Às vezes se submeter, dói um pouco na alma, mas é para o nosso próprio benefício. Veja, Jesus, a palavra diz que ele chegou a suar gotas de sangue. Ele entrou em uma angústia profunda. Enquanto ele orava, ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Ou seja, ele sujeitou, ele levou a carne dele mesmo para sofrer, para passar todo o sofrimento. A alma dele se inquietou. A palavra deixa bem claro que ele se angustiou. Você sabe o que é alguém angustiado para chegar ao ponto de suar gotas de sangue? Hoje, inclusive, a medicina ela explica que num nível de estresse muito alto, você pode suar sangue pelos seus poros. Veja a que nível Jesus chegou para que se submetesse. É por isso que nós temos aquele versículo poderoso. E ele diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele se humilhou, ele se submeteu e ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele foi o quê? Ele foi submisso e obediente. Glória a Deus. Então essa é a terceira forma de nos submetermos a Deus, sujeitando a nossa carne, esmurrando o nosso corpo, não deixando a carne fazer as vontades dela, não deixando a carne falar mais alta, não deixando a alma falar mais do que a palavra ou do que o Espírito. Amém? Glória a Deus. Então está aí uma coisa que você vai aprender a ser guiado pelo Espírito. É a sua carne dizendo fique e o seu Espírito dizendo se levante e vá. Amém. E quando você dá lugar à sua carne, você não está em submissão ao Senhor. A outra forma de submetermos a Deus, nós já mencionamos um pouquinho a semana passada, mas não deu para falar de todas, e nós vamos falar delas hoje. Submissão às pessoas investidas de autoridade. Amém?
a quarta forma de nos submetermos a Deus. Então, na semana passada nós falamos um pouco sobre nos submeter às autoridades civis e eu vou pular um pouquinho essa daqui hoje. Eu quero só ler um texto que está lá em 1 Pedro, capítulo 2, e no versículo 13 e 17, do 13 ao 17, que diz assim: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, que seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Amém? Eu gosto muito dessa parte aqui porque ele menciona praticamente aqui a quais todas as instituições que foram instituídas por Deus como autoridades aqui na terra. Então, nessa quarta forma de nos submeter a Deus, que é submetendo as pessoas investidas de autoridade, nós vamos ver alguns subtítulos aqui: submissão às autoridades civis, submissão às autoridades eclesiásticas. Nós vamos ver também submissão às autoridades no lar. Amém? E nós vamos ver também submissão às autoridades no trabalho. Isso aqui é muito importante, irmãos, para nós como cristãos. Tem muita coisa aqui, mas eu vou tentar resumir. Como eu já falei das autoridades, semana passada eu vou pular para a submissão das autoridades eclesiásticas. Veja lá em capítulo 13 de Hebreus, versículo 17. Hebreus 13, 17. Diz assim: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles. Você vê as duas instruções aqui: obediência e submissão. Hebreus 3,17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois eles velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que faças isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Amém? Aqui a palavra do Senhor está nos instruindo que na submissão às pessoas investidas de autoridade, no que se diz respeito às autoridades eclesiásticas, nós devemos obedecer e nos submeter a eles. Em Tito 2,15 diz assim: diz estas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade, e ninguém te despreze. Aqui está falando que as autoridades eclesiásticas, elas são para essa função de nos repreender, nos exortar, e ninguém deve desprezar isso, se submetendo a todos. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 12, 13, diz assim: agora vos rogamos, irmãos, que aceiteis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor, e vos ademoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Em 1 Coríntios 16, 15, 16, dizia: agora, irmãos, eu vos peço o seguinte: sabeis que a casa de Estéfanas são as primícias da Acaia, e que se consagraram ao serviço do santo. Que também vos sujeiteis a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Aqui o apóstolo Paulo está falando sobre alguém que provavelmente ainda nem estava numa posição como muitos vê hoje, de um pastoreio, né, de um presbítero, alguma coisa do tipo. Era alguém que tinha abrido a sua casa, as portas da sua casa, para ali, né, trabalhar e ensinar as pessoas no trabalho, na vida do Senhor, cooperar como obreiro
E a essas pessoas, Paulo também está instruindo que as pessoas devem se submeter. Amém? Alguém que recebeu uma direção, uma instrução do Senhor para estar ministrando, para estar falando algo da parte de Deus para as pessoas. Como eu falei ainda lá em Efésios capítulo 4, verso 11 e 12, a palavra do Senhor vai falar sobre os dons ministeriais. E ele diz assim: Ele mesmo, quem? Cristo, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então veja, irmãos, que toda a posição de autoridade eclesiástica ela foi instituída por Deus para nos orientar, para nos repreender, para nos exortar, para nos aperfeiçoar. Sabe, esse negócio de achar que igreja não deve ter um líder, que não deve ter um pastor, que você não deve se submeter a ninguém, isso é uma ideia vinda não da parte de Deus, irmãos. E é melhor a gente tomar cuidado com esses ensinamentos, amém? E aqui nós vamos ver, o Senhor ele nos instrui, lá em Hebreus 10, 25, sobre o congregar, de estarmos congregados, nos alimentando, fazendo parte de uma família, fazendo parte de uma igreja, no qual nós vamos nos submeter a uma liderança. E nós podemos ver que isso tem se tornado algo um pouco difícil no meio cristão, porque tem se levantado mesmo doutrinas contrárias a isso, e que tem ensinado e que tem dito que você pode viver a sua vida de qualquer jeito, que você pode se alimentar na sua casa, que você pode ler a sua palavra de Deus na sua casa. De fato você pode, mas não muda a ideia da palavra. Então, quando se diz respeito de nos submetermos a Deus, nos submeter à palavra, aqui está dizendo que nós devemos, diz assim, não deixemos, Hebreus 10, 25, não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais, quanto verdes que o dia se aproxima. Amém? Então, é bíblico, irmãos, congregar, é bíblico nós nos submetermos a uma liderança e fazer parte de uma família no reino de Deus. Ok? Nós vamos pular para outra parte agora, de submissão, ainda falando sobre a questão de as autoridades civis. E aqui diz sobre submissão às autoridades no lar. É um outro ponto bem importante. Nós, como cristãos, nós já sabemos aqui que a palavra do Senhor fala sobre o homem é a autoridade e a mulher deve ser submissa. Eu sei que para o mundo isso é muito difícil, mas para os cristãos isso é possível. Amém? Você crê? Pois a palavra do Senhor diz que tudo é possível ao que crê. Então nós vamos ver que lá em 1 Timóteo, quero ler rapidinho aqui com você, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 11 e 12. Submissão às autoridades no lar. Nós ainda estamos falando sobre o quarto tópico, que é as pessoas investidas de autoridade. Diz assim, a mulher, 1 Timóteo 2, 11 e 12. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão. Ele não falou com partes, falou com toda a submissão. E não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. Eu sei que esse texto, muitas pessoas pegam e fora do contexto e querem, às vezes, aplicar, e não vai funcionar se tirar ela do contexto. Mas veja que a palavra do Senhor está trazendo uma instrução no que se diz respeito à mulher exercer a função da autoridade do homem. Ou seja, as mulheres elas devem se submeter aos homens, não querendo ensinar aos homens aquilo que os homens deveriam fazer. Os homens eles devem se submeter a outros, que vão ser investidos de autoridade para essas funções, inclusive ao Senhor. E aqui ele diz, por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender
qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo, como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. É o texto de Efésios 5, 17 ao 24, que eu nem pedi para você abrir mais, para a gente poder adiantar. Veja que nós dois textos que o Senhor nos traz na sua instrução, falando sobre a mulher estar submissa. Mas aqui ele alinha mais em Efésios, que diz que a mulher deve ser submissa ao seu marido. Amém? E não a todo homem, mas ao seu marido. Nós vamos entender pelas Escrituras que, inclusive, naquela época estava havendo muito isso, muito comum, inclusive nas igrejas, às vezes, das mulheres estar querendo ensinar ou rebater o que os homens, os maridos, estavam ensinando. E aqui, nesse caso, é que o Senhor fala que a mulher deve se submeter em tudo. E nós já aprendemos aqui que a posição de submissão não é uma posição de inferioridade. A posição de submissão é um lugar de proteção. E o Senhor diz na sua palavra que uma das formas de nos submetermos a Deus é também nos submetendo às pessoas que são investidas de autoridade. E foi Deus mesmo quem pensou, foi Deus quem criou a mulher para ser submissa ao homem. Ou seja, a mulher não deve exercer a função de autoridade do homem, de cabeça, mas sim de submissa. E às vezes as pessoas pensam que isso foi consequência do pecado. Não, foi o plano de Deus. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18, se você quiser anotar, você pode anotar e depois você pode ver. A palavra do Senhor diz assim: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que seja idônea. Amém? Então Deus criou o homem como cabeça, Ele deu autoridade ao homem, e a mulher Ele criou para se submeter ao homem. Isso não quer dizer que a mulher deve ficar calada. Isso não quer dizer que a mulher não tem voz, nem vez de falar algo. Não, irmãos, muito pelo contrário. Sim, tem sim a função de auxiliar, de ajudar. E aqui nós vemos algo que às vezes o apóstolo Paulo até disse assim, que isso era um mistério, né? Assim como é Cristo para com a igreja, é o relacionamento. E veja que a mesma palavra que Deus usa para a mulher é a mesma palavra também que Ele usa para o Espírito Santo. Então eu acredito que a mulher pode sim guiar também, direcionar o homem. Porém, ela só não é a autoridade. Ela não está na função de autoridade, mas ela está na função de auxiliadora, de ajudadora. Ela é para ajudar o seu marido, se submetendo a ele. E nós aprendemos na questão de submissão que nós podemos ser submissos, mas nem sempre obedecer. E nesse contexto de marido e mulher, de esposo e esposa, há uma legalidade sim do Senhor para que em determinada situação em que o marido possa querer impor para a mulher, para a esposa, fazer algo que não está em acordo com a palavra de Deus, ela pode e deve desobedecer. Amém? Inclusive o apóstolo Paulo ele vai falar lá em Coríntios, por exemplo, escrevendo aos Coríntios, que no caso, por exemplo, a mulher se converte e o marido não. Mas, de repente, aquele marido começa a impor e dizer que ela não deve mais ir à igreja, que ela não deve mais servir ao Senhor, que ela não deve permanecer nos caminhos do Senhor. E ele chega a ameaçar e dizer que se ela não mudar, ele vai se separar. E aí a instrução da palavra diz, pois que se separe, mas que você permaneça no Senhor. Amém? Você entendeu isso? É uma das situações. Há outras situações
várias coisas que nós poderíamos mencionar aqui hoje, mas como o tempo está escasso, eu vou adiantar para que nós possamos concluir todos os passos aqui que nós falamos. Então a mulher, ela deve se submeter, mas nem sempre obedecer em tudo. Ela deve obedecer quando está de acordo com a palavra. A palavra, ela está acima do marido. Se ele se submeter à palavra, ele vai estar em acordo com a palavra. E aí você pode sim se submeter tudo segundo a vontade do Senhor. Amém? Ainda nesse tópico, a outra forma de nos submeter ao Senhor é nos submetendo às autoridades no trabalho. Infelizmente, nós temos visto muita gente, às vezes, não entendendo isso e representando muito mal o Senhor lá fora. Lá em Efésios capítulo 6, versículos 5 ao 8, diz assim: quanto a vós outros, servos, obedecei ao vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor. Aqui ele está falando de pessoas que estão na posição de empregadores mesmo, de senhores, né? E diz que os servos eles devem obedecer com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, na servidão à vista, como para agradar a homens. À vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isto outra vez do Senhor, que seja servo, que seja livre. Amém? Veja que aqui a instrução é que uma vez que nós servimos, trabalhamos para alguém, nós devemos fazer, nós devemos nos submeter, nós devemos obedecer a Ele, desde que não seja também nada ilícito. Aqui entra novamente uma situação de que você, como crente, né? Esses dias estava conversando com uma pessoa e ela dizendo que sofreu uma perseguição muito grande no trabalho dela, porque havia uma situação em que as pessoas queriam que ela assinasse determinada coisa, dizendo que era de um jeito, se não era daquele jeito que estava acontecendo. Isso se tratava mesmo de valores, queria que ela assinasse que aquela conta estava fechando em determinado valor, onde não estava. E isso é chamado corrupção, isso é chamado roubo. E ela se recusou a fazer aquilo, e por isso ela sofreu uma perseguição. Mas, irmãos, eu creio que por ela tomar essa posição e não obedecer, ela respeitou, ela se submeteu a todo mundo, mas não obedeceu à ordem daquele patrão. E ela, por isso, ela sofreu uma punição que foi demissão. Mas eu creio que o Senhor vai trazer algo bem melhor para ela, porque ela se submeteu e não obedeceu a algo que estava em desacordo com a palavra de Deus. Amém? E por último, o quinto tópico, falando ainda como nós devemos nos submeter a Deus, é a submissão aos irmãos em Cristo. Você está recebendo algo nessa noite? Eu sei que ensino às vezes se torna um pouco extenso, mas é a palavra do Senhor para nos ajudar, para nos fortalecer. Efésios capítulo 5, versículo 21. Submissão aos irmãos em Cristo Jesus. Esse é o quinto tópico para a gente encerrar nessa noite. Diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Há uma sujeição mútua no corpo de Cristo. A Bíblia ensina que nós devemos submeter-vos todos uns aos outros. Isso realmente formoseia a igreja e protege do espírito de superioridade e a ambição, além de guardá-lo do perigo de estabelecer uma hierarquia intocável. É o que nós vemos em Filipenses capítulo 2, versículo 3. Diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada uns aos outros superiores a si mesmo. Amém? E esse ponto aqui é onde entra o maior exemplo de Jesus, que ele
se submeteu em forma de homem, né? Ele se tornou em forma de homem, ele se submeteu à servidão mesmo. Ele disse que aquele que quisesse ser o maior no reino de Deus, que servisse. E uma das coisas que infelizmente nós podemos ver no meio cristão, que muitos, por alcançar, adquirir um determinado conhecimento, uma determinada posição, às vezes dada por Deus mesmo, ele começa a menosprezar os outros, a desconsiderar os outros. E a palavra do Senhor diz que nós devemos andar em sujeição, nos submetendo uns aos outros. Aqui nós trabalhamos isso, falamos isso em casa hoje, inclusive, que às vezes as pessoas até desconsideram isso. Por exemplo, nós nos sujeitando uns aos outros. Eu, por exemplo, estou aqui como pastor, mas quando um ministro da palavra vem aqui trazer uma palavra, eu me sujeito a ele, à palavra que ele está ministrando. E de repente isso já aconteceu, eu posso falar isso para vocês, irmãos. Eu já fui, inclusive, confrontado pela palavra. Eu já fui, corrigido. Eu já fui exortado pela palavra de Deus, através de alguém que estava ministrando aqui. Amém? Porque quando eu sento ali, eu me sujeito ao outro que está ministrando aqui. E isso é uma das coisas que foi impactante para mim, no nosso ministério, na forma como nós trabalhamos. E a gente entende que deve ser dessa forma, né? Quando uma pessoa ela é colocada aqui para ministrar, eu não vou ficar dali achando que ela é inferior a mim. Ela está aqui agora numa posição de autoridade, trazendo a palavra do Senhor, ministrando a palavra. E aqui a palavra diz que você deve considerar o outro melhor do que você. A glória. Aí onde entra no lugar de você botar a sua carne, a sua alma no lugar. Porque todos eles, irmãos, e nisso daqui entra outra área que é muito comum, inclusive entre marido e esposa. Porque antes de mais nada, antes de eu pensar que ela é minha esposa, por exemplo, ela é uma irmã em Cristo Jesus. Ela também é uma filha de Deus. Ela também é uma autoridade em Cristo Jesus. E eu também devo me sujeitar a ela. Eu também devo, estar me sujeitando e suportando uns aos outros. Então, nisso é uma das formas que Deus se agrada e que você também se submete a Deus, sujeitando uns aos outros na igreja. Talvez essa é uma das partes bem mais difíceis, porque às vezes você quer ouvir do pastor, às vezes você quer ouvir daquela pessoa que está já numa posição bem evidente de autoridade, e muitas vezes você não quer ouvir do seu irmão que costuma sentar do seu lado. Amém? Mas a palavra do Senhor nos instrui, nos ensina que nós devemos andar em sujeição. Amém? Glória a Deus. Então você entendeu um pouco hoje mais sobre submissão. Eu creio que na próxima semana nós vamos estar vendo aqui as evidências da submissão, os benefícios da submissão, para que você não fique só com essa parte mais difícil de dizer, mas eu tenho que me submeter. Ei, há recompensas do Senhor para aqueles que submetem. Amém, irmãos? Nós vemos um exemplo claro lá de Cristo Jesus, que a Bíblia diz que porque ele se submeteu, o nome dele foi exaltado. Ele foi exaltado, de sobremaneira. Eu não sei qual é a maneira que Deus quer exaltar você, mas uma das coisas eu já aprendi, eu já sei, é baseado no nível de submissão. Então nós aprendemos aqui que a sua autoridade, ela vai ser medida pelo seu nível de submissão. Amém? Glória a Deus. Então, por hoje, era a palavra que o Senhor tinha. Eu já quero, nesse momento, passar para a Natália. Queria só perguntar se tem algum pedido de oração nessa noite. Não? Todo mundo será de curado? Para a honra e glória do Senhor. Nós vamos, nesse momento agora, encerrar. A Natália vai ministrar os dízimos e as ofertas. E que você seja abençoado, praticando a palavra, não só apenas ouvindo, mas sendo um praticante. Amém?